Estes são os últimos dias para você participar do clube de elite. Assine enquanto há tempo. Imperadores, deixa eu deixar algo claro para vocês. Isso vai ser uma aula e aqui vocês vão aprender por que não conseguem enriquecer, por que não conseguem fama, por que não conseguem emagrecer, por que não conseguem aprender manobras de skate que vocês desejam muito. Em síntese, vocês vão aprender a aprender, só que de uma forma não ortodoxa. Eu não vou ensinar mnemônica e técnicas de memorização. Eu não vou ensinar particularmente como tu vai fazer. Eu vou te ensinar a principal habilidade dos ricos. A principal habilidade dos ricos é a seguinte, ó. Ele sabe aprender o que ele precisa aprender. Então, a partir de agora, tu não vai mais ter problemas na tua vida. Tu vai resolver um por um dos problemas da tua vida. Só que este material provavelmente não vai ficar no YouTube muito tempo, porque provavelmente vai se tornar parte de algum bônus, de algum curso meu, ok? Então, assiste até o final para garantir que tu vai ter acesso a um material de qualidade. Vamos começar com algo óbvio, um modelo mental que eu preciso que tu anote. Deixa aqui nos comentários. Sem método, sem sucesso. Sem método, sem sucesso. Isso até é um pouco engraçado, porque atualmente eu estou estudando com um cara que se denominava o sem sucesso. Um cara que deixou muitos sujeitos milionários, só que eu não posso citar o nome dele, porque senão o algoritmo detecta e meio que descredibiliza pessoas que citam o nome do sujeito. Só que eu posso citar o nome, sem sucesso, e aí cabe a vocês pesquisar ou não. Sem método, sem sucesso. Tudo que há de bom na humanidade há um método por trás, até mesmo do sucesso. Mas eu quero me focar em algo muito mais complexo do que o sucesso. Em toda a história da humanidade sempre houveram sujeitos com sucesso, tá? Se tu estudar a civilização babilônica, tu vai achar sujeitos proeminentes. Se tu estudar a história da Rússia, tu vai achar sujeitos proeminentes. Se tu estudar qualquer cultura, qualquer civilização, tu vai achar sujeitos de sucesso. No entanto, há algo que tu não encontra em profundidade em qualquer civilização. Chama-se ciência. Ciência. A ciência, ela se baseia em método. Eu não sei se tu já percebeu, mas a ciência não se baseia em si própria. Por exemplo, as regras da biologia, elas não são descritas para te aprender sobre biologia de forma imutável. Por exemplo, tu pega um livro de biologia e aí neste livro de biologia tá escrito: os vírus agem assim, as células agem assim, a informação do DNA é assim. Não. Tudo que tá dentro de um livro de biologia é passível de mudanças após um experimento científico. Se a gente comprovar, olha aqui, ó, por A mais B, o vírus não se comporta dessa forma, ou há categorias diferentes, ou há coisas que não tínhamos percebido até então, este livro de biologia muda. O que isso significa? Significa que a ciência não se baseia nela mesma, tá? A ciência nunca vai se basear nela mesma, nos seus manuscritos, nas suas palavras-chave. Tudo muda na ciência. Tudo muda o tempo inteiro. Então, o que isso significa? Significa que se tu pegar biologia, química, física, psicologia, tu vai ter métodos diferentes
E tipo assim, estas ciências não vão se basear nos manuscritos, e sim em coisas distintas, tá? Por exemplo, a biologia, ela vai se preocupar com organismos vivos, a química, com a composição da matéria, a física, com as leis fundamentais do universo, a psicologia, com o comportamento humano e com os processos mentais. Cada ciência se baseia em algo e não nos seus livros, textos sagrados, etc, etc. Às vezes elas não são nem apegadas a métodos. Só que aí entra o ponto principal, o método. Por exemplo, a biologia, ela se baseia em organismos vivos. Como é que a gente faz para aprender sobre organismos vivos? O método pode ser a observação, a coleta de dados, experimentos, etc, etc. A química, que se preocupa com a composição da matéria. A gente tem equações químicas, elementos químicos, etc, etc. A física, que se preocupa com as leis fundamentais do universo. Ela formula hipóteses, ela pega teorias matemáticas refinadíssimas. A psicologia, que se preocupa com o comportamento humano, com os processos mentais, etc, etc. Ela utiliza muito a observação, a análise de dados, testes psicométricos, etc, etc. O que de mais refinado a gente tem na sociedade? Ciência. No que a ciência se baseia? No método. O que é um método? Um método é particular para cada ciência, sendo adaptado ao campo. Tu tem que entender que a gente não faz, por exemplo, um teste psicométrico nas leis universais da física. A gente não faz equações químicas para o comportamento humano. Embora, é claro, que deve haver alguma área da neurociência que vai pegar elementos químicos, tabelar, fazer testes, comparações e dizer: olha, tu sentiu a raiva dentro de ti porque há um elemento químico assim, 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 assim. Ok? Mas enfim, cada campo científico possui seu próprio método. E o que é principal que a gente destaque aqui é que este método é adaptável para o campo. O que eu preciso que tu entenda? Que existe um método de acordo com o teu objetivo, baseado em uma ciência sólida. Tiago, eu quero emagrecer. Ok, há um método de emagrecimento que se baseia em uma ciência sólida chamada nutrição. A gente vai calcular qual é a taxa do teu metabolismo, quantas calorias tu gasta por dia e vai, de acordo com a nutrição, fazer tu comer menos calorias, ingerir menos calorias do que o teu organismo gasta. O resultado deste método é o emagrecimento. Ah, Thiago, eu tenho um problema oposto. Eu sou extremamente magro. A gente vai pegar a tua taxa de gasto de calorias, alinhar com uma nutricionista e vai fazer tu ingerir mais calorias do que o teu metabolismo gasta. O método é algo essencial na nossa vida para qualquer coisa. Há um método de paternidade, há um método de conversar com as pessoas, há um método de comunicação, há um método de vendas, há um método de enriquecimento, há um método para qualquer coisa que tu faça na tua vida. Nesta altura do campeonato, já houveram tantos e tantos e tantos e tantos seres humanos com tantas paixões e obcecações que eles já estudaram quase tudo.
Tiago, eu tenho uma péssima memória. O que eu posso fazer? Estuda mnemônica. Cria acrônimos. Quando tu fizer as tuas anotações, anota com cores diferentes. Tenha 2, 3, 4 canetas com cores diferentes. Isso é comprovado cientificamente. A nossa memória, ela gosta de coisas vibrantes, cores. Se eu falar pra ti que nós fazemos parte do grupo de imperadores, talvez isso não soe muito legal, porque na tua mente só ouve a minha voz. Agora eu quero te fazer imaginar algo. Imagina imperadores, só que em letras vermelhas que ficam piscando forte, acesos na tua mente. Já era, mano. Coloquei na tua mente algo que tu nunca mais vai esquecer. A palavra imperadores. Tu sabe que tu pertence aos imperadores. A nossa memória é um campo que muitos sujeitos já estudaram. Sujeitos medíocres de memória tornam-se reis da memória através de técnicas de memorização chamadas mnemônica. Então, se tu quer emagrecer, tu vai estudar nutrição. Se tu quer melhorar a tua memória, tu vai estudar mnemônica. Se tu quer compreender as leis universais que regem o nosso universo, tu vai aprender sobre física. Se tu quiser aprender a pensar e ser muito inteligente, tu vai ter que aprender sobre filosofia. Se tu quiser se tornar uma pessoa rica, tu vai ter que aprender marketing, vendas, contabilidade, gestão de tempo e produtividade, organização, etc, etc. Todos os teus problemas, existem métodos, estudos em cima para te salvar do mais supérfluo dos problemas, como eu não consigo arranjar uma mulher, até o mais complexo dos problemas, como empregar um método científico para estudar alguma área da natureza. Há sujeitos ensinando. Tiago, eu quero pegar mulher e eu não sei como eu faço para isso. Mystery Method. Erich von Markovitch é o maior sedutor do mundo e ele baseou seu método, chamado Mystery Method, seu método de sedução, na hipergamia feminina. A hipergamia feminina diz basicamente o seguinte: enquanto a mulher olha para cima para se relacionar, os homens olham para baixo. Quer dizer, a hipergamia vai falar só sobre a mulher olhar para cima, tá? Os homens olhar para baixo é algo que eu tô adicionando aqui. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. Homens, chefes de uma indústria que tem 45 bilhões, às vezes pegam a estagiária. Agora, tu nunca vai ver uma mulher chefe de uma indústria ficando com o estagiário. Quer dizer, pode acontecer, estatisticamente acontece, só que isso é muito baixo. A mulher, ela quer o homem que ganha mais do que ela, o homem mais alto do que ela, mais forte do que ela, por uma questão de sobrevivência básica. Nós não podemos esquecer que somos animais. Nós ainda temos o corpo do homem das cavernas. Se a gente não correr, se a gente não se alimentar com coisas daquela época, o nosso organismo se deteriora. Então, partindo da hipergamia básica, tu acumula um conjunto de técnicas que fazem tu se comunicar de acordo com os nossos valores ancestrais de acasalamento. É um negócio assim, ó, absurdamente simples. Tu precisa comunicar certos valores e então o botão da atração é ativado instintivamente. Ah, Thiago, mas se isso é verdade, então uma mulher pode seduzir eu?
Na verdade, quando a gente passa para o homem, a gente tem outros tipos de botões. Enquanto a mulher valoriza a hipergamia, um macho forte, provedor, alto, bonito, assimétrico, com bons ossos, etc, etc. O homem, por outro lado, se preocupa em pegar a melhor genética possível. Tu já deve ter ouvido os teus amiguinhos dizendo assim: eu quero namorar a mulher mais linda. Do ponto de vista político, as pessoas vão dizer o seguinte: ah, isso aí é porque há padrões pré-estabelecidos para a sociedade. Do ponto de vista de animal instintivo, é a coisa mais racional e óbvia do mundo. O homem quer a mulher mais bonita, com peitões e bundão. Ponto. O peitão é para amamentar o filho. O bundão significa parto mais seguro. Tudo isso que eu tô falando, pelo amor de Deus, vai pesquisar o que significa. Às vezes tu fica pensando, ah, o Thiago é louco. Pesquisa então o que significa evolutivamente uma mulher com uma bunda grande. O que significa peitos grandes em uma mulher. O que diabo significa beijar? Tu esfregando a tua boca na boca da outra pessoa. E isso, olha só. A natureza é tão bela que o beijo, ele tem um significado evolutivo também. Quando eu e uma mulher trocamos saliva e o clima começa a esquentar, é porque na nossa saliva há sinalizadores do nosso DNA, então a gente começa a se testar. Quanto mais diferente o nosso DNA for, mais atração e mais vontade de procriar ali no lugar que tiver vai surgir. Ah, Thiago, mas por que é o contrário? Por que não é quanto mais igual o DNA for na saliva, mais atração? É porque lembra que a gente tem uma infinidade, um complexo de DNA tão bizarro assim, tipo, são N variáveis. Bom, vamos supor que eu tenha a genética de ossos fortes, mas eu não tenho um pulmão tão bom. Só que essa mulher, ela tem uma taxa de absorção de oxigênio muito boa. O nosso filho, e não tem ossos tão bons. O nosso filho vai ter a probabilidade de nascer com ossos bons e uma boa taxa de absorção de oxigênio. Tá entendendo? O nosso DNA, ele procura instintivamente a melhor combinação possível. Ah, tu tem um certo problema X que eu não tenho? Se a gente procriar, provavelmente o nosso filho vai herdar as características do, entre aspas, mais forte, que darwinianamente significa o mais adaptado. Então, das coisas mais simples como pegar uma mulher, até as mais complexas como decifrar as leis do universo, há método. Eu não sei como que uma pessoa pode chegar e dizer o seguinte: pobre nasce pobre, morre pobre. Quê? Se tu aprender a vender, tu se torna uma força humana de vendas imparável e se torna rico. Eu tenho afiliados que estão ganhando grana enquanto vocês estão moscando. Os caras se afiliam nos meus produtos, abrem uma conta no Instagram, fazem cortes dos meus vídeos, as pessoas que curtem os cortes, o sujeito aborda e faz um pitch de vendas. Aliás, o que é um pitch de vendas? Sabe o que é isso? Vou te deixar na obrigação aqui, porque eu já tive que ralar e aprender tanta coisa para poder chegar onde eu cheguei. E vocês não querem fazer esforço nenhum? Vocês devem aprender que todas as coisas, das mais simples às mais complexas, há uma explicação sobre o negócio, tá?
Vou tentar deixar em palavras mais simples. Se há uma pedra no chão, há um método de pegar essa pedra que é o mais preciso possível. Tu não pode chegar na pedra e se arquear de qualquer forma, porque senão a tua coluna sofre. Tu tem que abaixar para pegar a pedra com um método. Ao jogar a pedra, existe um método para catar essa pedra e jogar com mais força e mais precisão. Todas as coisas que tu for fazer, existem informações correspondentes para fazer aquilo da melhor forma possível. Tu quer aprender mais? Beleza, existem formas de aprendizado que maximizam o teu potencial de absorção. A técnica de Pomodoro, por exemplo, onde tu separa blocos de 30 minutos e de leitura com 10 minutos de descanso. Isso te permite ter um foco mais elevado e por mais tempo. Então, tudo, absolutamente tudo, tu vai ter que rastrear um método, tá? Tudo. Assim, ó, tudo. Eu quero mandar uma manobra de skate. Eu quero aprender mais as coisas. Eu quero dar um soco. Existe um método de boxeador para dar socos, tá?